E aí galera, meu nome é Paulo Sérgio, estou voltando aqui a dar outras dicas para procuradorias, porque o pessoal gostou do vídeo, mas sentiu falta de um método de estudo. E eu sei que como é isso, eu já passei por isso, e eu sempre buscava encontrar os melhores métodos. Eu já testei de tudo aí que tinha na internet, cada um dizia uma coisa. Mas o método que eu utilizei é um método simples, que não poucas pessoas usam, mas uma vez eu achei ele pela internet através de um blog de algum juiz federal que disse que estudava assim também. Então o meu método consiste em esgotar uma matéria e a partir do esgotamento dessa matéria eu vou para outra matéria. Exemplo, se eu pego um livro de direito tributário, esse livro de direito tributário eu tenho que lê-lo em 12 dias, 10 dias. Então pego esse livro, vou grifando, uma parte que tiver alguma coisa importante e complicada, eu posso fazer um resumo ou algum desenho, que às vezes você tem que desenhar para entender determinada matéria. Nesse caso, eu não tinha tanto tempo para fazer muitos resumos, mas eu creio que o resumo é o melhor meio para fixação. Mas se eu tiver no máximo 5 resumos, é muito. Meu estudo consistia mais em grifar realmente o livro. Em 10 dias eu fixava metas diárias. Dizia, por exemplo, vou ler 50 páginas hoje e vou esgotar esse livro em não sei quanto tempo. Então, fazer uma meta de curto prazo e uma meta de longo prazo. Então, o que seria essa de longo prazo? Ler 6 livros em 6 meses, por exemplo, seria uma meta de longo prazo. De médio prazo é ler um livro em 10 dias, em 15 dias. Essa seria a dica que eu daria. Então, eu quando pegava um livro de tributário, lia ele em 10, 15 dias, por exemplo. Grifava de cores diferentes a jurisprudência, botava cor laranja a jurisprudência e verde as partes que não sejam jurisprudência. E depois de esgotar desse livro, eu ia para outra matéria. Eu não estou dizendo aqui que eu fixava totalmente aquilo que estava ali naquele livro. Tem gente que lê e fixa, eu não. Então, eu lia aquele livro em 10 dias e partia para outro. Eu lembro que o de tributário, por exemplo, eu li durante a faculdade. Então, de manhã eu tinha a faculdade, à tarde eu tinha o estágio no Ministério Público Federal, e tributário era uma matéria que caía na prova de estágio da Justiça Federal. Então eu comprei o Ricardo Alexandre e lia umas 50 páginas por dia, à noite, durante a noite. Esse era o meu método. Então, quando saiu o edital, eu já tinha lido grande parte dos livros. Então, você tem que botar na sua cabeça que passar no concurso não vai ser uma coisa que em 6 meses você vai estar o fera em qualquer concurso. É uma estratégia que você vai traçar a longo prazo. Quando saiu o edital, eu já tinha lido grande parte do conteúdo de uma prova para procurador. Seja o procurador municipal, estadual ou procurador da União, de uma forma geral, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, advogado da União, de uma forma geral. Então, quando saiu, eu já tinha lido grande parte desse conteúdo. E, fazendo um adendo aqui, eu gostaria até de falar da Procuradoria Municipal, que me perguntaram se tinha alguma dica específica a respeito de direito urbanístico. Pelo que eu nunca fiz prova para Procuradoria Municipal, mas pelo que eu vi
de relatos de outras pessoas e de pessoas que passaram em procuradorias municipais, e respondendo questões também no dia a dia, é que na procuradoria municipal o direito urbanístico, por exemplo, aí que cai, você pode ler o estatuto da cidade, não vai cair nada além daquilo ali. Então você sabendo ali os principais institutos do Estatuto da Cidade, seria um bom diferencial para você que vai entrar na Procuradoria Municipal. Sim, voltando. Então, esgotar tributário, eu ia para uma matéria como empresarial, esgotava o livro também. Então, eu creio que uns 6 meses, eu acho que você já tem grande parte dos livros lidos, grifados, do jeito que você quiser, de tudo, aquilo bem filtrado, aquilo que você já leu. Após isso, eu deixava para revisão, quando eu tinha todos os livros lidos, eu deixava, por exemplo, para revisão 4 dias para tributário. Então, em 3 dias, eu lia, por exemplo, relia o livro só nas partes grifadas, revisando, e no último dia eu poderia ler a lei seca. Lembrando que a lei seca, é bom que você leia a lei seca e a doutrina ao mesmo tempo. Então você vai grifando o livro e já vai grifando a lei seca. Então fazia isso. Na revisão, pegava 4 dias para tributário, deixava, esgotava aquilo ali para revisar. 3 dias, às vezes, doutrina. Às vezes acabava até a doutrina em 2 dias, de revisando aquele livro. Então eu ia para a lei seca. Essa é a regra que eu seguia. Então dava para conciliar aí a doutrina e a lei seca. 2 dias, por exemplo, de doutrina, 1 de lei seca, e depois fazia exercícios. Toda noite eu fazia exercícios, não daquela matéria que eu estava lendo naquele dia, mas sim de uma matéria diversa. Por quê? Porque a partir do momento que você lê uma matéria e está por dentro daquele assunto e você vai responder questões, vai dar a falsa impressão de que você sabe tudo a respeito daquela matéria. Então eu evitava fazer. Então se eu estudava tributário, em 4 dias eu ia, durante todas as noites eu ia responder exercício de outras matérias. Depois, na próxima semana ou daqui a 15 dias é que eu iria estudar para tributar, resolver exercícios para tributário. Então, essa é a regra que eu seguia. Então, eu não tinha um cronograma, como o pessoal coloca, estudar 3 matérias por dia, 2 matérias por dia. A maioria estuda assim, mas eu não, eu preferia colocar a quantidade de dias. 4 dias para tributário, 4 dias para administrativo. Então, administrativo, por exemplo, em 2 dias eu revisava o livro todo, porque é uma matéria que eu tenho uma maior facilidade. No 3º dia eu ia ler lei seca. No 4º dia, às vezes tinha uma lei seca que não dava para ler em um dia só. Então, lei de licitações eu lia no 4º dia. Então, em 4 dias eu estava com a ideia de conjunto na minha cabeça, porque eu esgotei a matéria e partia para outra matéria. O que acontecia muito em trabalho, direito do trabalho, é que eu deixava, por exemplo, para direito do trabalho, 4 dias. Então, no meio do caminho eu já estava enjoado de estudar direito do trabalho. O que é que eu ia fazer? Estudei 2 dias de tributário, então guardava aqueles 2 dias que restavam para estudar outro dia. Então, pegava esses 2 dias e estudava penal. Quando eu enjoava de penal, esgotava penal, voltava para trabalho de novo. Isso aí ajudava a sua mente a não ficar tão fadigada com aquela matéria. Então, já era uma matéria que eu tinha uma certa aversão, como eu já falei. E quando eu enjoava, partia para outra. Eu fazia tipo um banco de horas de estudo. Então, de dias de estudo, na verdade. 2 dias de trabalho, por exemplo, que eu não aguentava mais estudar trabalho, guardava aqueles 2 dias que faltavam para estudar depois.
e já adiantava o que? A matéria de penal. Porque tem gente que começa a estudar trabalho, no segundo dia, não aguento mais estudar. Você não aguenta mais estudar trabalho, mas não quer dizer que você não aguente estudar direito penal. Então, essa é a regra que eu seguia. Então, em um mês dava para revisar muita coisa de todas as matérias e foi o que me ajudou. A jurisprudência. A jurisprudência eu deixava para estudar nos domingos. Então, todo domingo eu lia determinada quantidade de jurisprudências do site da EBEG, que era separado por informativos. Existem até outros sites hoje em dia também que separam por matéria, direito administrativo, constitucional e tal, de uma forma geral. Mas eu estudava pelos da EBEG. Então, eu imprimia, porque eu não gosto de ler no computador, imprimia, grifava no domingo isso. Quando saiu o edital, eu tinha um bolo assim de jurisprudências para ler e eu tinha que dar conta daquilo ali, revisar aquilo. Então, separei as matérias por dias, como eu já falei, determinada quantidade de dias para cada matéria, esgotava elas em determinados dias e jurisprudência todo dia. À noite, 1h30, eu dividi essa quantidade para 7 dias da semana e essa quantidade de dias eu li um pouquinho para esgotar durante aqueles 7 dias. Então, em 1h30 de jurisprudência, só revisando aquilo que você já tinha grifado, inclusive o informativo da EBEG já vem grifado em uma parte em negrito. Então, eu coloquei 1h30 para ler esses informativos à noite. E o restante da noite, que dava aí umas 4 horas para cima, eu respondia exercícios. Então, o que foi o diferencial foi a resolução de exercícios. Eu já tinha respondido muitas questões. Na prova você cria ter uma facilidade, começa a olhar como a banca cobra aquelas questões, e eu já cheguei com uma certa intimidade nessa prova. Então, esse era o método, esse é o método que eu utilizei, e pode ser que seja um método que possa te ajudar aí no seu dia a dia. Então, era essa forma de conciliar todas essa doutrina, essa lei seca e essa jurisprudência no meu dia a dia. Então, se deu certo para mim, pode ser que dê certo para você. Em relação a resumos, como eu falei, eu não tinha o hábito de fazer resumos por demorar muito, não tinha muita paciência, não assistia videoaulas também, mas eu recomendo quem for assistir, porque as videoaulas de LFG, da MAD, por exemplo, se você vai num cursinho, são bem completas, muitas vezes até mais completas do que um livro, mas eu não assisti, eu não tinha muita paciência, mas grande parte, eu acho que a maioria faz cursinho. Eu não gosto muito. Prefiro estudar em casa, porque eu tenho o meu ritmo certo de estudo e tal. Então, essas são as dicas que eu passo para quem quiser seguir esse método aí de estudo. E espero que tenha ajudado aí. E qualquer coisa pode perguntar também lá no Facebook, ou mandar e-mail, ou mandar pergunta aqui pelo YouTube, qualquer coisa. Pode até mandar sinal de fumaça. No caso, muita gente fica perguntando quantas horas de estudo você estudava e tal. Mas eu não tenho como quantificar isso, porque eu, por exemplo, acordava 10 horas da manhã, quando saiu o edital. Acordava 10 horas da manhã, 9 horas, e ficava estudando até umas 1 da manhã, 2 horas respondendo questões, por exemplo. Então, às vezes eu estava muito cansado, ia dar uma caminhada, às vezes eu descansava mais do que o devido, então eu não sei quantificar. Além disso, todas as matérias, como eu já falei, eu li durante a faculdade. Então, existem períodos na faculdade, por exemplo, que eu não estudei nada. Depois da UAB mesmo, passei uns 2, 3 meses sem tocar num livro. Então, eu não tenho como quantificar quanto tempo durou para me preparar. Mas eu acredito que se você
se dedicar bem, seguir até esse método que eu falei, de ler um livro em no máximo 15 dias, por exemplo, e se dedicar realmente, seguindo essas dicas que eu estou falando, você consegue uma aprovação em 1 ano e meio, 1 ano, dependendo do que você já tenha lido. Então, essas são as dicas. E obrigado aí, qualquer coisa, estamos à disposição.